A vegetação do Brasil. Você conhece sobre a vegetação no Brasil? E você sabia que a vegetação no Brasil é composta por formações bastante diversas que variam de acordo com as características físicas do território nacional? E quais são essas diversificações e essas características? Olha só, nós vamos ter o clima, o relevo e o tipo de solo. Conheça aqui as principais vegetações do Brasil. Nós vamos ter florestas tropicais e atlânticas, como a Amazônia e a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, os Pampas, as matas de araucárias, a área de transição, como a Mata dos Cocais. Mas o que é a vegetação? A vegetação do Brasil corresponde a todo o conjunto de espécies e formações vegetais que recobrem o território nacional. Cada uma dessas classes está associada a um diferente tipo de clima, solo e relevo, os quais suportam assim plantas com características correspondentes à disponibilidade hídrica, ou seja, a quantidade de água, a temperatura, a profundidade e ao nível de fertilidade do solo. Com o passar do tempo, com o avanço das áreas urbanizadas, as atividades foram diminuindo. As atividades antrópicas, que se utilizam de extensas áreas, como a produção agropecuária, a vegetação nativa do Brasil teve a sua área muito reduzida. Conheça agora alguns tipos de vegetação encontrados no Brasil e suas principais características. A floresta amazônica. A floresta amazônica é um tipo de floresta equatorial ou tropical. Possui mais de 5 milhões de km e é, em função disso, considerada a maior floresta tropical do mundo. Trata-se também da principal formação vegetal do território brasileiro, uma vez que recobre aproximadamente 60% de sua superfície. Nessa região norte, o clima é predominantemente quente e úmido, como o equatorial. A floresta amazônica se divide em 3 categorias: mata de várzea. O que seria mata de várzea? É localizada em áreas que são alagadas, como a planície inundável dos rios. É formada por árvores de médio e grande porte, as quais crescem em solos de elevada fertilidade. Outra categoria da floresta amazônica é a mata de igapó, situada em áreas rebaixadas, um patamar abaixo da mata de várzea, por isso é caracterizada por solos alagados durante a maior parte do tempo, onde há ocorrência de vegetação de pequenos e médios portes adaptada a ambientes aquáticos ou de elevado teor de umidade, como os musgos, vitórias régias e espécies de arbustivas. Uma outra categoria é a mata de terra firme, que compõe a maior parte da floresta amazônica e é caracterizada pelas formações de florestas densas com árvores de grande porte, diferentemente das demais. Ela cresce em solo de baixa fertilidade e cujo teor de umidade é comparativamente baixo. Mata Atlântica. A Mata Atlântica era formada por florestas ombrófilas e decíduas, e próximo da faixa costeira observava-se a presença de vegetação litorânea, como restingas e mangues. Conheça agora um pouco sobre o Cerrado. Chamado também de savana, recobre mais de 2 milhões de quilômetros de área, sendo a vegetação predominante da região centro-oeste do Brasil. Observa-se a ocorrência do Cerrado também em estados como São Paulo, Paraná, Bahia, Maranhão, Piauí, Tocantins e Rondônia. A vegetação do Cerrado é formada por herbáceas, arbustivas que compõem os campos e árvores de médio porte, geralmente com troncos grossos e retorcidos, folhas de superfícies reduzidas e raízes profundas, que são respectivamente adaptadas ao fogo e aos períodos de estiagem características do clima tropical. Uma outra vegetação conhecida no Brasil é a caatinga. É chamada também de savana em função de sua fisionomia. É típica da região do clima semiárido, em que há uma prolongada estação de chuvas. Essas características são encontradas na sub-região conhecida como sertão. A caatinga é formada por gramíneas, arbustivas e árvores de pequeno e médio porte. A caatinga ocorre em regiões de clima semiárido, dispondo de espécies vegetais adaptadas ao longo dos períodos de estiagem e altas temperaturas. Mata de cocais. A mata de cocais é uma vegetação de transição entre o cerrado e a caatinga, e a floresta também.
É encontrada comumente entre os estados das regiões norte e nordeste do Brasil, na sub-região denominada Meio Norte, que compreende Maranhão, Tocantins e Piauí. É caracterizada pela presença de árvores de grande e médio porte, sendo marcante na paisagem palmeiras como carnaúbas, buritis e babaçu. E também nós vamos ter o Pantanal. O Pantanal é um sistema complexo onde se observa vegetação variada que vai de grandes árvores e gramíneas e espécies aquáticas como Vitórias régias. Ocorre nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste do país. Em função das terras planas, observa-se a formação de extensas áreas alagadas no período das cheias dos rios. Determinadas áreas se encontram permanentemente alagadas, algumas delas endêmicas, isto é, que tiveram origem naquela localidade, compõem essa formação vegetal. Por fim, os campos ou pampas. Essa vegetação é típica das regiões de clima subtropical da região sul do Brasil, marcando a paisagem dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. As gramíneas que dão origem aos campos e as espécies arbustivas são predominantes na paisagem. Matas de araucárias, e são caracterizadas pelas folhas em formato de agulha, troncos, e pela pinha, que origina a semente conhecida como pinhão. Essa vegetação se encontra hoje bastante reduzida em decorrência das atividades exploratórias de extração de madeira. E por fim, nós temos os mangues. Os mangues correspondem à vegetação encontrada nos manguezais. Estes compõem o sistema marinho costeiro brasileiro, que se estende por toda a faixa litorânea do país, com exceção do Rio Grande do Sul. Os mangues se formam comumente no encontro da água doce dos rios com a água salobra do mar e são marcados pelas planícies alagadas, onde se encontram grandes quantidades de sedimentos que dão origem à lama. As árvores de troncos e raízes finas são adaptadas a esse tipo de ambiente e muitas delas possuem raízes expostas para a sua respiração. Esse é um pequeno resumo sobre a vegetação do Brasil e como ela é composta. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like. Claro, se você não é inscrito, se inscreva!